Oi, pessoal, tudo bom? Mais um ao vivo, um bate-papo aqui, tá? A gente tirar dúvida, enfim, a gente conversar um pouco aqui sobre vape. Nessa Toda quinta-feira eu pretendo estar fazendo esses bate-papos, tá? E cada vez falar de um assunto. A gente tem que tentar diminuir o tempo. O último eu fiz ficou com 1 hora e meia. O que acontece é que se você faz um vídeo tão longo assim, depois as pessoas não assistem, porque as pessoas veem o vídeo, o gravado, né, o que ficou registrado no YouTube, é, daquele tamanho e ninguém quer assistir, entendeu? Mas enfim, hoje eu queria falar um pouco sobre bateria. O que eu estou fazendo? Eu estou puxando um pouco dos assuntos mais antigos, porque eu tenho percebido mais esse tipo de pergunta. Então, hoje eu pretendo falar um pouco mais sobre bateria. Deixa eu dar uma olhada lá no chat. Boa noite. Valeu, Guilherme. Dois Coelhos. Yuri, Henrique, boa noite. Cara, tanque para sabor. O que acontece? Sabor, de um modo geral, os RDAs são melhores, tá? Se você estiver falando de Coilhead, você escreve aí. Eu não sei se você está falando de Coilhead. Boa noite, Bruno. Coilhead é mais complicado, elas de um modo geral elas dão um pouco menos de sabor. Eu acredito que as coilheads com maior potência, com maior quantidade de coil, algumas assim tipo a Smoke e as cerâmicas da Vaporesso ou até a NRG, que na verdade é uma coil igual a da Smoke, dão um pouquinho mais de sabor. Agora, quando você compara com RTA, elas perdem, e quando você compara com RDA, elas perdem mais ainda, entendeu? Então, boa noite, Henrique. É isso, basicamente. Vamos entrar no assunto para a gente não estender muito aqui o tópico, né? Não ficar muito grande. O que acontece? Primeiramente, os vapes utilizam baterias de íon de lítio. Agora você tem alguns vapes com bateria interna que se utilizam de uma bateria chamada LiPo, né? Que na verdade ainda é uma íon de lítio, só que ela usa um polímero, uma pasta em gel e eles conseguem moldar a bateria. Mas essas baterias, as 18650, deixa eu pegar umas aqui. Essas baterias assim, 18650 ou a 26650, que na verdade não sei se vocês sabem, eu vou comentar de novo porque esse vídeo também é para iniciantes. O 18 tem a ver com o diâmetro da bateria, tá? Essa tem 26 de diâmetro, essa tem de 18 de diâmetro. E os outros dois dígitos, né, o 65, seria a altura dela em milímetros, né? Então essa aqui é 2665, 0. O 0 é por causa do formato da bateria ser cilíndrica, mas é 2665, ela tem 26 de diâmetro e tem 65 de altura. Essa aqui tem 18 de diâmetro e 65 de altura. Uma 20700 tem 20 de diâmetro e 70 de altura. E a 21700, enfim, tem vários tipos de bateria. Basicamente, a gente no vape usa a 20700, a 21700, a 20650 e a 18650. É... O que acontece? Essas bateria é uma coisa para você entender, ela é uma fonte de corrente, tá? A bateria ela consegue fornecer corrente ilimitada. Obviamente, o tempo de fornecimento é reduzido. Duas coisas limitam, né? A capacidade da bateria limita, obviamente, o fornecimento de corrente dela, mas a temperatura também, porque a bateria ocorre uma reação química dentro da bateria, no caso, entre dois materiais.
Essas baterias de lítio, elas têm sempre um outro metal, então é lítio, cobalto, lítio, óxido de ferro, lítio, manganês, lítio, enfim, tem sempre um segundo elemento. Cada elemento, obviamente, tem vantagens e desvantagens. Com alguns elementos você consegue maior capacidade, com outros elementos você consegue maior fornecimento de corrente. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Até hoje não conseguiram uma bateria de 10.000 mAh que conseguisse fornecer 30 ampere de fornecimento de corrente, né? Você tem, por exemplo, 10.000 mAh, né, de capacidade, e você conseguir ter um alto fornecimento de corrente, né? Então, a gente tem esses dois pilares da bateria, eles são inversamente proporcionais. É muito difícil. E o balanço que você tem nos dias de hoje é alguma coisa em torno de 3.000 mAh. Se você começa a passar de 3.000 mAh, a corrente de descarga começa a cair muito, que é a CDR, a corrente de descarga contínua, né? Ela começa a cair muito, e aí começa a não ser interessante para a gente do vape. Ela serve para lanterna, ela serve para outros dispositivos eletrônicos, mas ela não serve para o vape. Para o vape, só baterias com alto fornecimento de corrente, que você vai ver em alguns locais, eles chamam de high drain. High drain seria com alta drenagem, né? Você consegue ter uma alta drenagem da bateria. Mas aquilo que a gente estava falando, o fornecimento de corrente da bateria é infinito, porque ela é uma fonte de corrente. O que vai limitar ela é a capacidade e a temperatura. Por isso que é uma coisa muito complicada. Você vê um fabricante que escreve na bateria, sei lá, essa aqui eu não sei se tem, 32 amperes. Só que você não consegue saber, ele não te dá uma referência de quanto de temperatura ele considerou seguro para essa bateria. Porque eu posso chegar aqui e fazer uma medida nela e, por exemplo, eu estou consumindo 15 amperes dela. E aí ela está a 60 graus. E eu considero que está bom. E aí eu continuo 20 amperes, ela sobe para 70 graus. Eu boto 25 amperes, ela sobe para 90 graus. Eu boto 32 amperes, ela está em 100 graus. Depois disso, eu tenho que ter um limite, dizer para ela, não, olha, agora eu considero que você não está mais segura. Você está numa temperatura muito alta, e aí o fabricante vai lá e escreve qual coisa. Alguns fabricantes fazem um outro truque. Além deles considerarem uma temperatura muito alta como a segura, o cara chega a botar a bateria numa temperatura muito alta, existem também fabricantes que usam o teste de corrente pulsante, que não vale de nada. Ele pega a bateria e testa por um instante. Então, você pegar uma bateria e consumir ela durante todo o ciclo de vida dela, toda a capacidade dela, não no ciclo de vida que eu digo de tempo de duração dela, eu digo o ciclo de capacidade dela, e você consumir ela a 20 amperes o tempo todo, isso é o CDR, isso é a corrente de descarga contínua, tá? Você vai lá, contínua, 20 amperes o tempo todo. Obviamente, quando chega no final, ela faz uma curva, porque a tensão da bateria cai, porque ela não tem mais condição de fornecer aquela corrente. Então, para ela continuar fornecendo a corrente, porque a bateria tem potência fixa, ela começa a diminuir a tensão no final da vida dela. Mas o que acontece? A bateria, quando chega nesse estágio, ela vai lá consumindo os 20 amperes, essa é a contínua. O que o fabricante faz? Ele dá um pulso, ele pega assim e faz tum, ele faz um consumo muito rápido. Então ele consome tipo 40 amperes por meio segundo. A bateria vai fornecer, mas eu não consigo fazer 40 amperes por todo o ciclo de vida, por todo o tempo, né, de autonomia dela, a capacidade dela. Então, obviamente, essa não é a corrente da bateria. A corrente da bateria é a corrente que ela consegue manter durante toda a capacidade dela. Se você mantém por um instante muito curto, enfim, não é a capacidade da bateria, tá? Então, por isso que você vê informações na capa da bateria erradas. Existe também uma terceira coisa,
que são as baterias rewrapping. Por quê? Fabricantes de bateria de verdade existem 4. Tá? Na verdade 5, mas basicamente grandes são 4. Sony, Samsung, LG e Panasonic. Ok? Essas 4 são as principais fabricantes de bateria. Obviamente existem uma fábrica ou outra na China, mas de um modo geral tudo que você vê são rewrappings, ou seja, alguém comprou uma bateria da Sony e mandou reenrolar a capa da bateria e botou a minha marca. Eu compro lá uma remessa de bateria da Panasonic, da LG ou da Samsung e boto o meu invólucro e digo lá, bateria Vapor Brasil, e boto a especificação que eu quiser, tá? O que acontece? Essa empresa que está comprando, existem métodos diferentes. Por exemplo, existem alguns fabricantes que negociam lotes bons com o fabricante. Então eu chego lá e falo assim, Samsung, eu quero comprar 500 mil unidades de bateria 30Q, ok? E eu vou lá, compro e boto meu invólucro, eu vou ter uma bateria com a mesma especificação da 30Q de boa qualidade. Existem um outro tipo de fabricante que diz assim, pô, eu quero que você projete uma bateria para mim, uma bateria fora da tua linha. Aí a fabricante vai dizer assim, tá, mas aí não pode ser 500 mil peças, tem que ser 2 milhões de peças, tem que ser 10 milhões de peças, o preço vai ser tanto, vai ser mais cara. E aí esse fabricante pede que na verdade não é um fabricante, bem dizer, é um distribuidor, ele encomenda de um desses grandes fabricantes uma bateria diferenciada para ele e ele bota uma marca. E existe um terceiro fabricante, e esses são perigosos, que são os fabricantes oportunistas. São aqueles que eles fazem o seguinte, eles chegam num fabricante desse e falam assim, Sony, o que você tem aí de refúgio? Produto que não passou no teu controle de qualidade, ou produto que ficou encalhado, não vendeu, ou produto que teve um erro de projeto e que não é muito interessante, ou alguma coisa que fica fora da especificação, e aí ela vende, obviamente, com um preço muito melhor, e essas pessoas colocam um wrapping e, às vezes, mentem o que está escrito na capa. Essas são as baterias perigosas, porque são baterias que não são reais. Elas têm uma informação totalmente falsa, tá? Então, por isso que a gente sempre... Porque a gente já tem as falsificações, tá? Você compra uma bateria da LG e ela não é original. Você compra uma bateria da Samsung e ela é uma cópia, um fake, que é perfeito, que é difícil de ver. E você compra da Sony, falso, você compra de todas elas falsas. Então, já é complicado lidar com isso. Botar nessa equação mais uma incógnita, que é ficar tentando experimentar baterias de marcas muito estranhas, já não acho legal. Então, assim, eu recomendo sempre usar Sony, Samsung, LG e, se conseguir, Panasonic. Mas o que acontece? Só para vocês entenderem rapidamente, essas baterias que a gente usa são baterias ditas industriais. Por isso que no passado as pessoas vinham assim, pô, mas a minha bateria veio escrito para não usar ela solta assim, sabe? Como uma pilha. Sim, é verdade. Essas baterias não foram criadas para serem usadas dessa forma. Quem mudou isso foram as lanternas de alta potência. Porque essas baterias eram usadas para ser montadas dentro de outros dispositivos. Baterias de laptop, baterias de câmera profissionais, baterias de carro. Esses carros híbridos, eles usam a 20700. E eles botam um monte de 20700 e ela fica, obviamente, enclausurada dentro de uma caixa. E ele bota aqui, inclusive, não solda com solda de estanho, ele solda com solda elétrica para que fique extremamente resistente. E você monta essas grandes células de bateria, né, composta de várias unidades dessas baterias, e são industriais. A gente é que usa essas baterias dessa forma, tá?
Então, assim, esse é um uso um pouco diferente. E por isso os riscos que a gente tem. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado das baterias é a seguinte. Se você olhar aqui no topo, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para mostrar para vocês. Eu estou aproveitando essa 26 porque ela é grande, tá? Tem um anel de isolamento, essa parte preta aí. Aqui por baixo, tá? Porque todo o corpo da bateria é negativo, toda a caixa, igual um copo, ela é toda negativa e apenas esse ponto superior é positivo. Então o que acontece? Aqui, bem nessa parte aqui, é a parte mais crítica dela, porque daqui pro negativo, porque essa borda que está roxa aqui é negativa, e esse ponto aqui central é positivo, até essa bordinha aqui. Então, o que acontece? Se você fechar um curto aqui, você detona a bateria. Então, esse isolamento é tão importante quanto a capa. As pessoas se preocupam muito com a capa da bateria, mas esse isolamento superior aqui, ó, esse aqui, que aqui no caso é branco, olha lá, tá? É muito importante, porque esse ponto é muito perigoso. Imagina que você está encaixando essa bateria no teu carregador, tá? Esse aqui é o pino do teu carregador. Quando você desce com ela para encaixar, você obviamente passa entre o negativo e o positivo. Se você ligar um ponto aqui a outro, porque aqui está desencapado, você fecha um curto encaixando ela no mod, por exemplo, ou encaixando ela no teu carregador. Então é importante esse topo aqui estar bem protegido. Uma outra coisa que as pessoas... o Munk fez um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né? Munk, para quem não sabe, é um engenheiro eletrônico americano que estuda sobre baterias e ele, como ele vapora, ele começou a fazer todo um trabalho de estudo voltado ao vapor. Então, ele testa as baterias que existem no mercado para vapor e ele leva bem a sério essa coisa. Depois eu posso botar na descrição um link dele, mas se você procurar no YouTube tem um canal dele, ele faz tabelas com a capacidade real da bateria, não o que está escrito no corpo dela, tá? E é bem interessante. Mas ele fez um comentário que é bem interessante, onde você tem esses mods com várias baterias, tá? Tipo, deixa eu pegar, vamos dizer que eu pegue um desse aqui, ok? E aí eu tenho aqui, por exemplo, duas baterias encaixadas. Eu teria que pegar duas baterias aqui. Deixa eu ver se eu pego uma outra aqui. Eu tenho uma outra aqui. Uma outra bateria qualquer. Só para mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui uma outra bateria qualquer aqui, ok? E vou encaixar aqui, tá? Nesse mod aqui. Então... você imagina, isso aqui é negativo, né? E esse aqui também é negativo. O corpo dessas duas baterias, como eu falei, todo o corpo da bateria é negativo. O positivo é só essa ponta aqui, tá certo? Mas nessa situação, quando ela está encaixada dentro do mod, o polo positivo desse lado está ligado com o polo negativo desse lado para fazer uma série. Essas baterias estão ligadas em série. Então ele pega duas baterias e liga positivo com o negativo da próxima bateria. Então se as duas aqui, tá? Se as duas aqui estão ligadas entre o negativo com o positivo, significa que essa carcaça passou a ser o positivo da bateria anterior. Deu para entender? O negativo dessa bateria está aqui e é o corpo dela, mas o positivo dessa está ligado aqui dentro do mod para essa daqui e essa carcaça que é negativa dessa em relação a essa bateria anterior, ela é o positivo dessa bateria anterior. Então vamos supor que essa capa esteja machucada e essa capa esteja machucada e você encostou uma na outra. Elas fora do mod,
tá? Eu encostar uma na outra, não vai acontecer absolutamente nada. Mas no momento que eu encaixar elas aqui no mod e encostar, eu vou fechar um curto nessa bateria anterior aqui. Então, é bem complicado. Você tem que ver Ô, Dani, eu vou... O que acontece? Esse lado daqui, né, fica em contato. É como se eu estivesse pegando essa bateria aqui e fechando um curto. Porque o que acontece? Esse lado da outra bateria, como ela está em contato, o positivo dela com o negativo da outra para fazer uma série, todo esse corpo passa a ser o positivo da bateria daqui. Então, quando eu encostar daqui para cá, é a mesma coisa que fechar um curto. Então, é um detalhe e outro. Isso nenhum mod vai proteger, tá? Seja ele mecânico, eletrônico, aliás, mecânico não protege nada. Mas o eletrônico não vai proteger. A outra coisa que as pessoas fazem muita confusão é com relação a que a gente estava voltando, né, ao que a gente estava falando sobre capacidade, que é miliampere-hora por corrente. Ah, então essa bateria de 3.000 miliampere-hora é melhor do que essa bateria de 1.500 miliampere-hora. Não, ela tem maior capacidade. Mas vamos supor que você vai usar no mod mecânico, onde você precisa de um alto fornecimento de corrente, por quê? Porque tudo depende da bateria, não existe uma regulagem eletrônica, tudo está em cima da bateria, a coil está ligada diretamente em cima da bateria. Então, o que acontece? Quando você usa esse tipo de dispositivo, é mais interessante que você tenha uma bateria com alta capacidade de fornecimento de corrente. E, geralmente, as de alta capacidade de fornecimento de corrente, elas têm menor capacidade. Ou seja, essa bateria de 1.500 miliampere-hora fornece 30, 35, até talvez 40 amperes de corrente contínua, enquanto que a de 3.000 miliampere só consegue fornecer 15, 18, 20 no máximo capacidade de corrente. Então, essas coisas têm que ser avaliadas. Então, não existe melhor, existe a bateria correta para determinado uso. Uma outra coisa que você tem que ter em mente é que quando você usa um mod de mais de uma bateria, no caso esse aqui é de 3, esse daqui são de 2 baterias, esse aqui é de uma bateria, quando você usa o de uma bateria, tudo está em cima daquela bateria. Então, é melhor que você tenha uma bateria com maior fornecimento de corrente. Mas quando você tem um mod de 2 baterias, você já pode começar a pensar em maior autonomia. Então, você usa 2 baterias de 3.000 miliampere-hora ou 3.500 miliampere-hora, porque elas estão ligadas em série ou em paralelo. Você só tem que lembrar que quando você liga em série, a tensão das baterias se somam, mas a corrente continua a mesma, tá? Se você tem uma bateria que tem capacidade de fornecimento de corrente de, por exemplo, 20 amperes, e você liga as duas em série, você consegue fornecer o dobro de tensão, no caso, por exemplo, 4.2 volts com 4.2 volts, você fornece 8.4 volts com 20 amperes. A corrente não soma. Em série, quando você usa em paralelo, 2 baterias em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, e você alimenta o aparelho, elas estão em paralelo, já é ao contrário, a tensão se mantém a mesma, mas a corrente fica dividida entre 2 baterias. É como 2 pessoas levantando uma caixa, um peso. Eu divido o peso com aquela outra pessoa. Eu levanto metade do peso e aquela outra pessoa levanta a outra metade do peso. Então, as 2 baterias de 20 amperes, elas vão conseguir fornecer 40 amperes.
E aí surgiu uma dúvida, porque justamente o Munk fez um comentário que o cálculo não era esse, que o cálculo era o número de baterias menos uma mais meio. Por exemplo, você tem 3 baterias, você tem que somar a corrente de 2 e subtrai essa e acrescenta meio, ok? Se forem 4 baterias, você soma a corrente das 3, subtrai essa e acrescenta mais meio. Por que ele fez isso? Não é essa a conta, tá? Pela teoria, pela eletrônica, pela engenharia, né? Você somaria a corrente das 4 baterias. Ele simplesmente colocou essa margem como segurança. Não quer dizer que a soma não dá 4 vezes. A soma dá 4 vezes. O problema é que as baterias têm uma coisa chamada resistência interna. 2 baterias nunca são iguais. As baterias têm uma coisa chamada eles chamam de dropout. Dentro da bateria tem pequenas erros na hora da distribuição dos 2 metais para fazer a combinação química, ficam lacunas, bolsões de ar, aonde naquele ponto não existe uma geração de tensão e de corrente igual o resto da bateria. Então, como você gera menos energia naquele ponto, é como se aquela energia fosse diferente do resto da bateria. Então, gera uma diferença de potencial, uma tensão menor. E essa tensão menor, ela é medida pela gente como uma resistência, ou seja, naquele ponto houve uma queda de fornecimento de corrente, naquele ponto. Enfim, é muita teoria isso aí, mas é assim que funciona, tá? Então se chama resistência interna da bateria e não dá para medir com multímetro, é uma coisa delicada, porque a bateria está fornecendo tensão e o multímetro ele usa 2 grandezas para poder chegar na resistência e você não consegue medir. Tem que ter um aparelho específico para medir resistência interna de bateria. Tem um método para medir isso. Mas o que acontece? 2 baterias nunca são iguais. Você pode comprar uma bateria assim, ó. Aqui, ó. Uma caixa. Veio 2 baterias de fábrica, embaladinha aqui, ó. 2, 0. Novinha. Não são iguais. Não são iguais. São parecidas. Obviamente, muito mais parecidas do que essa que eu comprei separado com essa daqui. Tá? Isso aí é verdade. Obviamente, essas são mais parecidas. Mas mesmo aquelas 2 que vieram juntas na caixinha não são iguais. Você pode comprar o mesmo lote, 2 baterias que saíram juntas, elas não são iguais. Porque você não consegue fazer o processo de eletrodeposição de material na hora que você está fazendo wrapping, na hora que você está fazendo sanduíche de produto químico dentro da bateria, você não consegue distribuir por igual. Apesar de ser um processo que, obviamente, o fabricante faz o melhor possível, ele não consegue ter 100% de acerto. Então, uma bateria não responde igual a outra, tá? Mas, voltando aqui, estava falando de capacidade, as pessoas ficam muito pensando na capacidade e se esquecem do mais importante, que é o fornecimento de corrente. Por quê? Porque quando você está trabalhando com uma lanterna, por maior que seja a potência dessa lanterna, ela consome 2, 3, 4 amperes. Quando você está usando uma bateria que está dentro de um laptop, várias pessoas já me perguntaram, posso desmontar meu laptop e tirar as baterias de dentro dele? Tem que olhar que célula é essa. Porque a bateria dentro do laptop não trabalha sozinha. Trabalha 10 baterias, 15 baterias. Então elas fazem série paralelo, que eles chamam de parasírie, né? Ele vai fazendo combinações série paralelo para aumentar corrente e tensão e você divide carga. Então a bateria não precisa ter uma corrente tão alta, porque eles usam várias baterias. Então tem que saber o que é isso, que célula que está ali. Você tem que dar uma pesquisada na internet. Eu não recomendo fazer isso, tá? Mas é possível. Se você for procurar na internet, vai ter gente fazendo isso. Mas
essas baterias que, de modo geral, você acha aí no camelô, que as pessoas vendem, aí o cara fala assim, pô, mas essa aqui tem só 3.500 mAh. Eu achei no meu camelô aqui, da minha cidade aqui, uma bateria com 10.000 mAh. Sei disso, 10.000 mAh. Primeiro que eu não acredito que ela tenha 10.000 mAh. Porque a bateria, por exemplo, um dos métodos para você ver se a bateria é falsa ou não é peso, porque existe quantidade de material e isso, obviamente, encarece. Se você pegar uma balança de precisão, zerar ela, você vai ver que quase todas as baterias originais, por exemplo, você pega a mesma bateria, obviamente. Uma bateria de 3.000 mAh, ela dá em torno de 46 gramas o peso da bateria. E uma bateria de 2.500 mAh boa dá em torno de 43, 44 gramas. E assim vai descendo. Mas então, eu não acredito que aquela bateria tenha 10.000 mAh. Mas o que acontece? Ela fornece 1 ampere de corrente contínua de descarga. Quando você coloca 2 amperes, aquela bateria já não aguenta muito. Com 4 amperes, você entendeu? Porque você tem que ver esse item que é muito importante, que é a capacidade de fornecimento de corrente da bateria. Um outro detalhe que as pessoas não conseguem entender, falam, mas como é que eu consigo usar, sei lá, eu tenho uma bateria com 3.000 miliampere, ou seja, ela tem 3 ampere-hora. E eu consigo que ela forneça 15 amperes? Sim, consegue. Só que ela vai ficar fornecendo por 1/5 do tempo. Porque se você tem 3 ampere-hora, durante 1 hora ela fornece 3 amperes contínuos. Se você exige dela 6 amperes, meia hora. Se você exige dela 12 amperes, 15 minutos. E ela vai caindo. Você entendeu? Então, assim, até, obviamente, chega um limite que ela vai esquentando demais. Aliás, calor e bateria não combinam. Se a tua bateria está esquentando muito, esquentar um pouco é normal, tá? Porque é um processo químico, ela vai esquentar. Mas se ela está esquentando muito, tanto para carregar quanto para descarregar, ou seja, no uso ou na carga, não é interessante. Pode checar porque tem alguma coisa errada, tá? Principalmente na carga, porque obviamente a carga ela é mais lenta do que a descarga. Eu quando uso a bateria aqui no meu mod, eu aperto aqui 20 ampere, 15 ampere. Mas quando eu vou carregar, é 1 ampere, meio ampere, 2 ampere, no máximo 2 ampere e meio, tá? Um outro detalhe, depois eu vou dar uma olhada nas perguntas, tá, gente? Eu estou vendo aqui, mas estou tentando focar no assunto aqui. Um outro detalhe que a gente tem que entender é carregar baterias. A pessoa fala assim, pô, eu vou carregar... Posso carregar na porta USB do meu computador? Pode. Posso usar a fonte do meu celular? Pode. Posso carregar no meu mod? Até pode. Mas, por exemplo, esse mod é de uma bateria. Então, é normal carregar. O que pode acontecer é você não ter uma carga muito boa. Por quê? Porque quando você pega um carregador desse tipo aqui, externo, esses carregadores externos têm muito mais tecnologia. Obviamente, a eletrônica que está aqui em cima desse aparelho não é a eletrônica que está na pontinha desse aparelho, porque aqui dentro tem um carregador, tá? É isso que eu vou falar agora. Não é a mesma eletrônica. Aquele cara, ele consegue fazer um trabalho chamado... Se você olhar nesses que tem display de informação, aparece CC, depois aparece... tem várias informações, né? CV, que é Constant Voltage ou Constant Current. O que ele faz? Ele mantém a corrente... Eu estou carregando uma bateria. Eu mando meio ampere para ela, certo? 500 miliampere. E estou lá, 500 miliampere. E vou subindo a tensão. 3 volts, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e vou subindo. E a corrente eu mantenho em 500 miliampere. Isso é o CC. Quando eu vou para o CV, eu faço diferente.
eu mantenho em 4.2, 4.2 volts. Na verdade, dá até um pouquinho mais, tá? Mas eu boto lá, 4.2, e começo 100 mA, 200 mA, 300 mA, 400 mA, e vou subindo, até chegar à corrente máxima do carregador, tá? E essa combinação que ele decide o que ele vai fazer, essa combinação é que melhora a carga, aumenta o ciclo, aumenta o tempo de vida útil, a durabilidade da bateria, carrega a bateria até o final. É como se eu fosse enchendo o copo, e uma coisa é eu pegar uma garrafa de água, tô com um copo aqui e faço assim, encheu o copo, ficou um pouquinho, tá bom, pega outro copo. A outra é um cara que vai com calma e ele faz isso e depois vai lá de pouquinho em pouquinho e bota até a bordinha o copo. E pega outro copo e vem um outro cara e bota até a bordinha. Você entendeu? Esse cara não vai fazer isso. Não vai fazer. Apesar dele dizer assim, mas está 4.2 volts. Mas isso não quer dizer. Porque a bateria, ela trabalha com potência. Tanto que o certo para medir uma bateria, o Munk está fazendo uma tabela nova sobre isso, é watt-hora e não miliampere-hora ou voltagem, tá? Porque o que acontece? O que me adianta eu estar fornecendo 30 amperes, uma bateria está fornecendo 30 amperes, se a tensão dela caiu para 1 volt? Não adianta nada, porque com 1 volt eu não faço nada. O mod já entrou no chamado cut-off, porque quando você cai abaixo de 3.2, 3.15, o mod fala assim, opa, a tensão tá baixa demais para mim, eu não quero nem saber se essa bateria tem carga, mas com essa tensão eu não vou trabalhar, entendeu? Que é o cut-off. Então, as duas coisas andam juntos, a tensão e a corrente. E tensão vezes corrente é potência, e potência é medida em watt. Então, é interessante você ter a especificação de bateria. Baterias profissionais, eu trabalho em televisão, trabalho com baterias de câmera profissionais, essas baterias são medidas em watt-hora, não são medidas em miliampere-hora. As baterias de consumer, né, de equipamentos caseiros, são medidas em miliampere-hora, mas as de profissional não são, porque a medida correta é o watt-hora, tá? Então, vamos voltando aqui ao assunto dos carregadores. Um erro que as pessoas têm é o seguinte: quem limita a corrente e efetivamente calcula o tempo de carga da bateria é o carregador, não é a fonte, tá? Então aqui dentro tem um carregador, aqui dentro tem um carregador, aqui dentro tem um carregador. Eu posso usar a mesma fonte em todos eles. Não é a fonte que vai limitar. Então você dizer assim, eu vou pegar uma fonte de 500 mA para poder botar aqui para não carregar muito forte. As pessoas têm mania de usar a palavra forte. Não existe forte, né? O que acontece? Se você usa 500 mA, você vai estar fazendo uma grande bobagem. Por quê? Se você pega um aparelho igual a esse, que tem uma função, deixa eu pegar a caixa dele, aliás vai ter review desse aparelho bem na outra semana. Se você olhar aqui, ele tem uma função chamada Quick Charge, que ele consegue carregar a 2 amperes. Olha lá, 2 amperes, tá vendo ali? O que acontece? Se eu pegar uma fonte de 500 mA, ele quer puxar 2 amperes. Só que a fonte só consegue fornecer 500 mili, que é 0,5 ampere. Ele fica tentando puxar e isso você está forçando a tua fonte. Primeiro, você pode danificar a tua fonte, ele não vai acontecer nada. A bateria não vai acontecer nada, mas a tua fonte pode queimar. E você vai estar sendo não muito inteligente. Por quê? Porque se você comprou um aparelho que tem um recurso de carga rápida, mas você não fornece o que ele precisa, simplesmente você perdeu esse recurso. Porque ele vai dizer assim, olha, eu consigo carregar uma bateria de 3.000 mA, né? Uma bateria de 3.000 mA em 1h30.
Pô, legal pra caramba. Tá, mas você me deu um carregador de meio ampere, agora vai levar 6 horas carregando. Não adiantou nada, você perdeu o recurso. E você vai trabalhar com outro problema. Porque quando você fornece, você não tem capacidade, porque a fonte, né, não tem capacidade de fornecimento de corrente, a fonte começa a perder eficiência e começa a sentir esse excesso, né? Como um carro. O carro foi feito para andar 200 km por hora e você está andando a 100 km por hora, o carro está de boa. Mas se você ficar andando a 200 km por hora o tempo todo, o motor do carro não vai ter a mesma durabilidade, tá? Então, se você força a tua fonte ao limite, primeiro que, no caso do carro, aumenta o consumo de combustível e o desgaste de peças. No caso da fonte, acontece uma redução de tensão. Ela começa a não conseguir mandar mais os 5 volts, ela começa a mandar 4.8, 4.7 e vai cada vez piorando, porque quando a tensão cai, a corrente tende a tentar estabilizar. E ele vai tentar cair a corrente. E aí quando cai a corrente, a tensão cai mais. Enfim, é uma bola de neve, tá? Então não recomendo, compre sempre, porque agora, ó, esse cara tem Quick Charge, esse tem Quick Charge, o Funchai ali tem Quick Charge, vários tem Quick Charge. Esse aqui, ó, que também vai ter review em breve aí, já tá gravado o vídeo, tá? O Funchai. Vou até mostrar aqui, ó. Tá com coil head também, esse é tudo coil head, esse aqui também, ó. Essas são as coils novas da Elif, que imitam as da Smoke. Ficou todo mundo igual agora. A não ser esse aqui. O Vupu usa uma coil diferente, né? Que se chama U-Force. Mas enfim. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa coisa do carregador. Mas de modo geral eu falo, carrega externo. Não usa o mod para carregar. A não ser que seja assim. Isso aqui, mod de uma bateria. Aí vai de boa, ou que sejam igual a esse aqui, por exemplo, ó, que é um Target da Vaporesso, também é de uma bateria só, aí não tem problema, mas isso daqui nem tem, a porta USB dele só serve para fazer upgrade, nem carrega, porque com 3 baterias, filho, é ruim, não dá para carregar, porque você não consegue fazer o balanceamento, que é um assunto que eu vou falar no outro vídeo, que ele é um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que deu para dar um apanhado sobre bateria, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nas dúvidas aqui. Vamos dar uma passada aqui e ver se eu consigo, se eu souber, se eu consigo responder aqui a galera aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou botar meus óculos. Sou iniciante de vapor, Gearbest, estou aguardando chegar. Cara, o stick V8 não é ideal para um iniciante, porque se você vem do cigarro, você evapora MTL, né? Você deveria evaporar MTL, porque o cigarro você fuma mouth to long, você puxa para a boca e depois para o pulmão. Você vai estranhar um pouco, mas acho que dá para se acostumar. Assiste o outro vídeo, os primeiros 30, 40 minutos, que a gente bate um papo, eu falo sobre isso no outro vídeo. Luiz, você é o cara? Que é isso ou não? Poderia falar um pouco atomizador Veco da Vaporessa? É bom, o Veco é muito bom, cara. Mas eu acho que o Veco tá saindo de linha porque tá entrando o Cadence. Mas enfim, mas é bom. Eu tenho que fazer review sobre ele, eu não tenho. Eu já tô querendo pegar um para fazer review. Kit maneiro para começar, Tarô Nano. Na verdade, eu acho assim, para começar, cara, procure Coil Head. Isso aqui é um kit muito legal. Esse é um modelo relativamente novo da Elif, né, que é o Stick Pico 25. 25 porque o atomizador é de 25 milímetros. É 85 watts, olha o tamaninho, uma bateria, então você não precisa comprar carregador, você compra só 2 baterias, ao invés de você usar um negócio desse que tem que ter 4 baterias, porque, pô, eu vou usar 2 baterias e não vou ter bateria reserva, acaba a bateria no meio da rua e eu faço o quê? Paro de evaporar? Não dá. Então aqui o investimento é muito menor e funciona. Olha aqui.
Você acha que precisa mais do que isso aqui? O tanque dele vem em 2 versões, você troca o vidro, pode vir com 4 ml ou com 2 ml. Cara, lindo, lindo, pequenininho aqui, some na mão. Maravilhoso isso aqui. Enfim, tem muitas outras opções aí, você não precisa ter um aparelho DNA caríssimo e o caramba 4. Enfim, isso é de cada um, tá? Mas eu recomendo para iniciante aqui. Parem de falar que vocês compraram, então presta atenção no que ele está falando, é importante pra caramba. É verdade. Bom, esse é o amigo da Zona do Vapor, tem um canal legal pra caramba. Ele faz review também. Acho que agora sou só eu e você, né, fazendo review. É bem legal mesmo, é bem legal. Vamos lá. Sou mulher, consigo conversar. Ah, consegue sim, pô, tem mulher. Aliás, tem grupos inteiros só de mulher. Eu acho que a Vapor Brasil do Facebook criou uma divisão só de mulher. E tem do WhatsApp, tem grupo só de mulher. Tem um grupo que a administradora é a Juju Vapes, que é de um outro canal, que tem canal só de mulher também. O Reni, review antes de comprar, foi que me encaixou no orçamento. Tô atento. Tal, papapá, o V8 é mais aberta. Agora vamos ver se tem alguma pergunta. Qual a medida de ciclos de uma bateria 18650? Caraca, isso é uma pergunta difícil. Porque cada modelo de bateria... Porque nessa história do ciclo, entra alguns pontos, tá? Vamos tentar explicar. Primeiro ponto, mais importante. Se você pega a bateria, isso já foi feito testes, tá? Isso foi descoberto por um acaso depois. Existem laptops que têm esse recurso. E você não deixa a bateria chegar até 0 e não carrega ela até o final. Se você descarrega a tua bateria a 40% e só carrega até 40%, obviamente ninguém vai ficar fazendo isso com vape, mas na bateria de laptop é possível. O meu laptop faz isso, meus 2 laptops, tanto de casa quanto do trabalho. Ele fica mantendo de 40 a 60. Se você faz isso, cada carga dessa, ela na verdade não desgasta um ciclo da bateria, desgasta meio ciclo. Então, tem a ver com a maneira que você carrega e descarrega, tem a ver com o produto químico da bateria, qual é o outro elemento, se é cobalto, se é manganês, se é óxido de ferro, o que é o outro elemento do lado do lítio, tá? Porque hoje em dia baterias de níquel-cádmio, essas outras baterias praticamente não são mais usadas. O cádmio era muito poluente, o níquel é um metal complicado também, enfim. Então, hoje em dia, a maioria das baterias são de lítio. Então, esse outro metal, né, que está ligado ali ao lítio, ele diz o número de ciclos, isso altera o número de ciclos. Então, é difícil precisar isso, fora o teu uso. Porque se você pega uma bateria e você usa 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes, ou você pega uma bateria e 20 amperes, 20 amperes, você massacra a bateria. Você está trabalhando com uma corrente mais alta, ela está aquecendo mais, você vai detonando os elementos químicos dela, que é como a gente usa no vape, tá? É como a gente usa aqui no vape. Eu acho, cara, que uma bateria deve ter por volta de 300 a 500 ciclos de carga, tá? Então uma bateria ela é para durar mais ou menos um ano e meio no máximo. Dificilmente uma bateria tua de vape vai passar de 1 ano e meio. Isso eu estou supondo que você carrega ela todo dia, que você tem um par de bateria que você carrega uma enquanto usa a outra e carrega a outra e vai vai revezando. Mais ou menos isso, tá? Não sei se eu consegui responder bem tua pergunta. Paralelo, corrente se divide, tensão é a mesma. Se a tensão se divide, corrente é a mesma. Exatamente, é isso mesmo. O Luiz já pensou... Cara, nunca pensei em revender, não. Nunca pensei, não. Pode ser que no futuro role, né? Mas hoje em dia eu não vendo, não. Deixa eu ver aqui. Baby, tarô. As baterias. Existe a 20700, 21700, é isso mesmo. Sobre os ciclos das baterias, como assim ciclos das baterias?
Não. O que acontece é o seguinte. Deixa eu mostrar para você. O problema é que as pessoas... Não, as pessoas não. Os fabricantes fizeram uma jogada para facilitar, para você não ter um nó na cabeça, tá? Como é que funciona? Os fabricantes, eles colocarem watch para facilitar a sua vida. Não existe watch aqui. Não existe watch aqui. Existe tensão. Isso aqui é um regulador de tensão. Na verdade, é um conversor DC-DC, um step up, step down. É um chamado buck e bust. Mas isso é um regulador de tensão. Então ele manda mais tensão, manda menos tensão. E ele mede a resistência e ele faz uma conta e te diz que sobre uma coil de resistência 0,3 ohms, se você quiser ter 40 watts, 45 watts, você tem que mandar 3,7 volts. Aí ele manda 3,7 volts porque você botou 45 watts. Mas, na verdade, quando você faz essa tensão sobre aquela resistência, você, obviamente, consome uma corrente. Sempre tem corrente. Então, por exemplo, você pega esse mod aqui. Tá? Deixa eu ver se a gente consegue focar. Esse mod é bem legal. Olha lá, ele mede aqui ó, a resistência, a corrente, 12 A e a tensão. Tá certo? E quando eu aperto, olha lá, ele diz lá quanto eu estou mandando de tensão, você entendeu? Então tem a ver a corrente, com certeza. O mais importante é a corrente. Quando você tem uma carga, a coil, a resistência é uma carga. Então você está fornecendo, está tendo um consumo, e esse consumo é corrente, né? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre lei de Ohm e dar uma explicada legal usando umas analogias que dá para entender bem. Vamos lá, boa noite. Vaporzão aí, hein? Qual reparo você considerará? Pois é, reparos. Cara, depende do teu mod. Vamos lá. Cada um vai fazer a sua avaliação. Se você tem um mod que por dentro ele é todo de plástico, onde não existe contato, aqui, ó, por exemplo, isso aqui é perigoso, porque olha só, essa bateria encostando na outra. Então, se tem qualquer machucado no corpo aqui, nesse caso aqui, não é legal, tá? Não é legal. Mas se você tem algum machucado no corpo, num mod desse, que uma bateria tá de um lado, a outra tá do outro, sem problema nenhum. Você poderia ter alguns machucados no corpo, não estou dizendo que isso é bom, tá? Mas existem mods, por exemplo, este aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem metal aqui. E tem metal aqui. Isso aqui é metal. Isso aqui não é plástico. E isso é perigoso, porque você pode estar encostando no corpo da carcaça. É uma coisa que você tem que avaliar. Então, pequenos rasgos no corpo passa em algumas situações. Mas se o dano é na parte superior aqui, troca. Troca porque é muito perigoso. Que foi o que eu falei no início do vídeo aí, tá? O vídeo vai ficar gravado, se você não conseguiu pegar porque entrou depois, você depois dá uma assistida, eu falo sobre isso aí. Vamos lá. Devo usar fontes. Então, devo usar fontes... Sim, não é carga rápida. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma fonte de 10 amperes USB e ligar neste mod aqui, ele só vai fornecer 500 miliamperes aqui. Ou seja, 0,5. A fonte é de 10 amperes, mas ele tem um limitador de corrente para meio. Ele não tem quick charge. Se eu pegar essa fonte de 10 amperes e botar nesse aqui, ele vai consumir 2 amperes, porque esse cara é um quick charge de 2 amperes. Se eu botar nesse aqui, 1,5 ampere. Se eu botar nesse aqui, 2,5 ampere. Cada um tem um regulador diferente dentro dele. Esse aqui que eu acho que é 2,5. O Vuputu é 2,5. O Funchal eu acho que é 1. Esse aqui é 2, está escrito até na caixa dele, e esse aqui é 1,5 que eu lembro, porque é o review da semana passada. Então, assim, cada aparelho é que faz a limitação. A fonte não deve ser ela que deve limitar. Você deve fornecer o que você puder. E deixa que ele diz o quanto ele quer. Você entendeu?
Eu boto lá uma garrafa de cerveja na mesa, você não precisa beber tudo, você bebe o que você quiser. Se você quiser beber um copo e largar a garrafa lá e falar, olha, para mim tá bom, eu só bebi um copo. Tá ótimo. O que não pode é você botar um copo e depois você querer beber uma garrafa e falar, puta, mas só tem um copo. Deu para entender? Então, sempre dá o máximo de fornecimento. Cara, com o Vupu Drag, se você pegar a tensão nominal da bateria, que é de, não só Vupu Drag, não vou nem falar de mod, mas estou falando de um mod de 150 watts. Primeiro que 150 watts você não usa no dia a dia, tá? Mas se você pega uma bateria que tem uma tensão nominal, que é uma outra coisa que a gente também não comentou lá. A gente fala, pô, mas a bateria não é 4.2 volts? Não. A bateria é 4.2, depois ela imediatamente cai para 4.1, 4.0, aí fica 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7. Quando ela vai morrer, ela cai 3.6, 2, 3 e morre. Então, se você for olhar a média, né, quando você faz a média, ela ficou durante um instante muito pequeno em 4.2, um instante muito pequeno em 3.4 e muito tempo em 3.7. Então, na média, ela é 3.7. É isso, se chama tensão nominal. Deu para entender? Então, o que acontece? Se você pegar a tensão nominal, que é 3.7, e multiplicar por 20, que seria a corrente que você quer, você teria ali alguma coisa em torno de 70, né? Daria um pouco mais de 70. Se são duas baterias, dá uns 140. Ou seja, com 20 amperes já foi toda a capacidade do Vupu. Tá? Como você usa pico, dá até para passar um pouquinho dos 20, ainda está dentro da segurança ali. Não precisa de bateria de 30 para um drag de 150 watts. Tá? Vamos lá. Boa noite. Pode explicar a função replay do DNS? Abraço de Portugal. Valeu, Paulo Ferreira. Cara, eu vou te ser honesto que eu não tenho esse aparelho, eu não tenho nenhum aparelho com esse chip, o DNA 250C, mas a função replay é uma função... aliás, tem um vídeo, tá, de Portugal, quer dizer, um brasileiro que mora em Portugal, que é o Marquês do Vapor, que fez um vídeo testando a função replay. É legal, assiste aí, Marquês do Vapor, é um grande amigo meu. O que acontece? Essa função, na verdade, quando você faz, que você manda atenção para o mod, existem oscilações. A resistência varia, não sei, vários detalhes variam. A tensão da bateria, porque ela já está no falta de fornecimento. O que essa função faz é copiar aquilo que aconteceu naquele instante, exatamente aquela corrente sobre aquela resistência, aquela tensão, e replicar aquilo independente da tensão que tiver a bateria, independente da variação que houve de resistência, independente de qualquer coisa. Ela replica aquilo ali. Ela recalcula e replica. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu nunca experimentei. Assim que eu conseguir, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Desculpa eu não estar tendo mais informação. Vamos lá. O Mujo também é um ótimo start. Com bateria interna. É legal. Tem gente que não gosta porque se acaba a bateria, você é obrigado a esperar carregar, entendeu? Boa noite. Eu considero drag... Sim, com certeza. Drag melhor custo-benefício. PD 270 é um aparelho legal, só que aquela bateria é complicada, porque como ela não tem 65, ela tem 70, ela às vezes, em alguns carregadores, ela não encaixa. Vupu Chu é esse aqui. Esse aqui é o Chu. Olha lá. É legal, é legal. A única coisa chatinha é essas tampinhas que ficam deslizando aí, mas fora isso, é legal. Drag também é Gini. Todos do Vupu, o chip é Gini. Todos eles o chip é Gini. Deixa eu ver só se eu acho mais alguma coisa. O meu posso carregar no USB do aparelho? Claro que sim. VIC-IO pode. Se é de uma bateria, é melhor, não tem jeito. Se puder, com bateria carregador externo é bom, mas não tem problema não. Qual o melhor mod atualmente? Cara, é o que te deixa feliz. O Thiago tem toda a razão. Mas eu acho que o melhor mod da atualidade são 3 chips. O Gini, que é o da Vupu, o IRI
e o DNA. Só que o DNA é caro e o IRI é caro e o DIN não é caro. E a maioria das pessoas não usam TC. E o que esses caras são campeões, por exemplo, o DNA é campeão, isso aqui é um Lost Vape, e aí brigam aqui pra caramba, eu não tenho nenhum IRI aqui para pegar agora, mas enfim, esses caras brigam, é quando você está falando em TC, tá? Quando você está falando em Power, já exige menos do mod. Então acaba ficando mais nivelado. E aí, nesse ponto, esse cara é mais interessante porque a velocidade de fornecimento de corrente dele é boa e a eficiência dele é praticamente igual a desse aqui. Então, custo-benefício do DIN é imbatível, cara. Imbatível. Vamos lá. Um Paranormal é top, mas é caro. Boa noite, pesquisa sobre juice nesta indústria sobre fabricante brasileiro. Ah, cara, tem que pesquisar lá no canal. Eu tenho vários vídeos sobre juice, sobre fabricante brasileiro. O pessoal, o Zona do Vapor tá aí também, faz review. Eu não sei, acho que ele parou. Você parou de fazer review? Parou de fazer review de líquido, mas assim, tem bastante gente fazendo, tem a Juju Vapes e tem bastante coisa. Gente, eu acho que tem que parar um pouco com preconceito. Tem líquidos muito legais. Ó, vou mostrar aqui alguns aqui, ó. BR Liquid, Cap Juice, Caravela, Giardini. Gente, tá bom. Mas enfim, tem uma porção de líquido. Ah, tá aqui. Radiola. Enfim, tem uma porção de fabricante de líquido legal. Eu acho que tem como agradar. Se estão nos níveis, se está no nível dos fabricantes lá de fora, na minha opinião, não. Falta um pouquinho. Alguns estão mais perto do que outros. Por exemplo, a BR está chegando bem perto, a Gaia chega bem perto, o Opus Nebula chega bem perto, e outros menos um pouco. Mas assim, tem coisas diferentes, por exemplo, porque a Giardini, ela segue a linha de quem vem do narguile, ela copia os sabores do narguile que não me agradam. Já a Caravela lança uns líquidos diferentes pra caramba, muito louco. A Capijus prefere o tradicional. A BR preferiu o tradicional, né, como era o caso desses aqui, que era a linha tradicional da BR. E agora tem a linha gourmet, que são esses aqui, ó, tá? Esse aqui é o Michigan Flake. Puta, esse aqui é muito bom. Enfim, mas tem vários, cara. Tem vários. Eu acho assim, sem preconceito. Vamos incentivar e ajudar o mercado nacional, cara. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pesquisei sobre Juice. Nossa, mas tem muita pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder tudo. Vou tentar, gente. Vou tentar. Cara, eu não vou falar de loja aqui porque é complicado. As lojas são proibidas, então assim, eu não evito. O que você acha de essências? Depois, se você quiser, me procura no Facebook, a gente conversa. Qual a sua porcentagem favorita de Juice? Tá, isso é uma pergunta legal. Eu prefiro mais VG do que PG. Eu gosto de bastante VG. Eu não gosto do Throat Hit e eu prefiro mais VG do que PG. Um carregador de 4 baterias vai carregar 2 baterias mais rapidamente, pelo que entendi? Sim, com certeza. Esses carregadores aqui, quando você coloca as baterias na ponta, ele carrega mais rápido. E quando você... Porque a capacidade de fornecimento aqui dentro, a fonte, né, que pega o 110 volts ou 220 volts e transforma em DC, a capacidade dele é de 1 ampere. Então, quando boto 2 baterias, ele carrega 1 ampere essa, 1 ampere essa. Quando eu boto 4 baterias, ele divide meio, 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 meio. Ele cai a metade da velocidade. Entendeu? Gramas Bakery. Bom, é aqui do Rio. Muito bom mesmo. Eu acho complicado fazer review de juice, é questão... Com certeza, questão de hoje. O que a gente tem que aprender é o seguinte:
aprender a conseguir avaliar removendo o nosso gosto. Tipo, eu pegar um líquido e pegar aqui e falar assim, pô, esse líquido é adocicado, tem gosto de banana, um caramelado, com fundo tostado, assim. E eu detesto banana, entendeu? É um líquido que eu nunca faria review. Isso, eu tô tentando aprender isso. É difícil, porque você acaba colocando o teu pessoal na história. Então não tem como eu pegar um líquido de um sabor que eu não gosto, goiaba, eu detesto goiaba. Eu pegar aqui, dizer, tem um gostinho de goiaba. Eu vou fazer assim, tem um gostinho de goiaba. Você entendeu? Eu prefiro não fazer o review, que é uma outra coisa que as pessoas falam assim, pô, todos os teus reviews, os líquidos são bons? Os fabricantes mandam um monte de líquido, eu experimento todos e falo assim, esses 3 eu gostei, eu só faço review do líquido que eu gostei. Para que eu vou fazer review para falar mal? Não preciso, vou fazer líquido para falar bem. O líquido para falar mal eu não falo, você entendeu? Então não é que eu estou gostando de todos, eu só faço dos que eu gostei. Vamos lá. Aí, Márcio. Márcio é do VG também, ó. Smoke Pen é bom. É bom, mas tem problemas. Tanto que a Smoke assumiu que o Vape Pen tem problemas, o 22. Eles já lançaram uma remessa corrigindo. Ele tem uma série de problemas de vazamento e não é um problema do iJust, que era aquela borrachinha do fundo do iJust que saía do lugar e começava a vazar pelo airflow. O Vape Pen vaza e você não tem o que fazer. Ele, quando dá os problemas dele, ele vaza e vaza de verdade, tá? Mas, enfim, isso aí foi o que foi espalhado pela internet aí de um modo geral. Aquele pico 200 de bateria são bons. São. O meu odeio é banana. É bom demais. O líquido de melão é ruim demais. Pois é, tá vendo? Eu também tenho um aqui de melão que eu não consegui evaporar. Alguns líquidos, cara. Ó, por exemplo, eu adoro Monster Jam. Aí eu recebi esse aqui. Um amigo que foi para os Estados Unidos. Aliás, não, esse aqui acho que fui eu que fui nos Estados Unidos e comprei. Mas era de uva, eu queria provar. Só que olha o que ele tem. Ele tem uma coisa na composição que é manteiga. Manteiga com uva. Estragaram o negócio. Isso é coisa de americano. Para mim ficou ruim. Para o americano ficou uma delícia. Para mim ficou ruim. Pô, YouTube, eu acho que o YouTube não avisa do ao vivo, mas, gente, eu vou tentar, assim, obviamente eu não sou Jornal Nacional, toda quinta-feira às 22 horas, ou perto de 22 horas, eu vou tentar fazer o ao vivo, tá? Essa é a ideia, toda quinta-feira. Se eu estiver viajando, eu vou fazer do hotel, eu vou assumir, vou fazer com a minha câmera do laptop, com aquela qualidade assim, né? Mas vamos embora. O importante é fazer a parada. A aula de hoje tá show de bola. Obrigado aí, Celso. Celsão aí, ó. É outra marca. Septem Maria, os 7 mares. É legal, é legal. Como consigo saber se um juice não vai ter throat hit em intervenção? Então, 2 coisas que causam throat hit. A nicotina, porque a nicotina ela é alcalina, então ela queima um pouquinho a garganta, ela causa o throat hit, e o PG. O PG ele é mais pesado e ele é amargo e ele causa um pouco de throat hit também. Manteiga, cara. Você faz os mods são vendidos online de origem BR. Cara, não, mas são mods importados, vendidos em canais, em sites, hospedados lá fora, mas aqui, né? É normal. Pô, estranho, então não tá te avisando, não sei. Vou tentar ver isso. Ao vivo é só acionar o sininho ao lado do inscrito, aí recebe. Acho que aqui não. A bateria HG2 da LG é suficiente para ele? Sim, a HG2 é boa, é isso aqui, ó. É boa bateria. Uma bateria bem legal. Tomar cuidado, tem muito falsificado, mas parabéns pelo canal, putz. Cara, isso é uma briga, porque esse Zeus está gerando a maior discussão. Eu acho bom. Aqui tem um Zeus. Aqui, ó, Zeus.
single coil, que nego disse que é péssimo. Eu achei bom, não é maravilhoso, bom. O dual coil eu experimentei, é melhor do que esse, então para mim ele é mais do que bom, tá? Vamos dizer muito bom, mas não é excelente, tá? Agora, leak proof, acabou? Não, eu que baixei a potência. Leak proof, bem assim, a prova de vazamento legal mesmo. Vamos lá, afinal, meu caro, onde eu compro equipamento aqui no Rio? Entre em contato comigo pelo Facebook ou pelo Instagram, tá? O nome é o mesmo, Vapers Brasil, entra lá no Instagram, no Facebook, no Facebook é a minha página, tá ligada ao meu nome, mas entra lá e a gente conversa. Milo V3. Ih, agora vai começar. Pô, esse aqui é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. O que acontece é que, e é por isso aqui, ó. Isso aqui, isso, pode, esses troços aqui, ó, esses caras aqui, esses caras, você consegue usar Nic Salt, vaporiza pouco, alta saciedade para fumante, com baixo throat hit, porque o Nic Salt você tem o smooth e o outro, o suave e o outro que é hard, né? Que na verdade deixa o throat hit, tá? É um Nic Salt, ele diminui um tiquinho o throat hit. O outro elimina completamente o throat hit. Então você pega uma nicotina grandona, como eles misturaram ácido benzoico, cancelou a alcalinidade da freebase, da nicotina base, e aí você consegue evaporar sem arder a garganta. Porque com esses aparelhos aqui, usar mais do que 4,5, 6 assim já tá... 6 já incomoda, já não dá. Pelo menos para mim não dá. Pois é gosto, cara. É verdade. Eu vou te ser honesto, o Cotton Eye não é o meu preferido da radiola, não, tá? Eu prefiro outros, tá? Eu prefiro o Strawberry Field, eu prefiro outros. Não é, pra mim, aliás, não sei se é dos dele, assim, um dos piores pra mim, mas... Pois é, Stick Pico 75. Esse aqui é melhor, cara. Esse é o novo, eu acho. Ele tem 85 watts, é o 25. Stick Pico 25 não é 25 watts, não, tá? É 25 milímetros. Vai sair review dele agora aí, daqui a 2 semanas. Já tá pronto, eu tenho que postar lá. Começou o festival do que acha. Ó, vamos lá. Ó, o que acha? Vamos ai, caralho. Ó. RDA, Druga, ó, botar o Druga aqui também, assim. RDA, esses aqui são bons, está faltando mais alguns que devem estar montados aqui, mas é isso aí. Tem que ser assim, entendeu? Porque é difícil, cara, é difícil, isso é muito subjetivo, é igual líquido, é muito subjetivo. Pois é, exato, tem alguns que são... Você gosta de alguns e outros não. Enfim. Então, você tem mais alguma pergunta sobre bateria? Vamos tentar focar sobre bateria, alguma dúvida sobre bateria? Já testou o Mesh? Já. Achei péssimo. Não gostei, não recomendo, não acho bom, não acho legal. Já tentaram várias ideias com Mesh e nenhuma delas, na minha opinião, ficou legal, cara. Mesh já teve no passado, tá? Para quem entrou no vapor de 3 anos para cá, não pegou isso. Quem tá no vapor há
mais de 6 anos. Obviamente já trabalhou com mesh, tá? E não deu certo no passado, e tentaram de novo agora, não, continua não dando certo. Igual pastilha cerâmica com algodão em volta, aquilo também, vários fabricantes tentaram e nenhum conseguiu direito. Péssimo, cara. Não, com certeza, não é legal aquilo. O mesh, eu vou te dizer o problema do mesh. É o mesmo problema que eu não gosto de postless. Você tem que olhar o lado da teoria para tentar justificar isso, tá? Por que eu não acho legal o postless? Porque imagina que você tem um poste, vou usar esse tubo aqui para... Você tem um poste e você ligou uma perninha da coil aqui, ok? Isso aqui tem uma espessura, está transportando uma quantidade de corrente porque ele tem uma resistência muito menor. Aí você pega a perninha do amigo e liga lá no postless e você tem que fazer a perninha ficar longa e a coil ficar aqui em cima. Isso aqui é um gasto de energia, uma resistência que não serve para nada, é jogada no lixo. É uma falta de eficiência. Então, postless não é interessante. O mesh tem o mesmo problema. Imagina você pegar lá o mesh lá, que você entra de um lado, entra do outro e aperta. Toda aquela área lateral que não está ainda em contato com o algodão até chegar ao ponto que começa, aquilo é gasto de energia. Ou seja, é uma perda de eficiência absurda, cara. Não é legal, não é legal. Assim, teoria isso, né? É a única... Qual a diferença de coil simples e mais elaborado, com mais volta, menos volta, interfere na bateria? Sim. Quando você usa... Tem duas coisas. Se você usa coils, vamos dizer assim, né? As espiras da coil estão aqui, são meus dedos, tá? Você tem uma área de transferência, você melhora a eficiência de transferência de calor. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um copo de água, ok? E você aquece essa água para ela evaporar. Vai evaporar o topo. Vai ter uma eficiência de evaporação. Se eu pegar uma placa de vidro e espalhar a mesma quantidade de água que está nesse copo, numa placa de vidro gigantesca, com uma película de água, que no final é a mesma quantidade do copo, e fazer o mesmo aquecimento, você vai ter uma evaporação muito melhor, porque você consegue ter uma transferência de temperatura maior para aquele líquido. Então, assim, a coil, quando você aumenta o wrapping e você bota vários cores, é para você aumentar a largura dela e melhorar o contato com o algodão. É a ideia que o mesh deveria funcionar. Só que é muito mais fácil você ter um fio fino que ligado a ele você tem uma área grande do que você ter tudo com uma área grande e tá perdendo energia aquecendo essa parte aqui. Você entendeu? Essa é a diferença. Mas e os metais são... Cada metal tem uma característica de ramp up, de aquecimento e ramp down. Ele é o tempo que ele leva para aquecer e o tempo que ele leva para esfriar. E fora outras características também, porque o metal ele acaba alterando ligeiramente o sabor. Então, você mistura metais diferentes para você ter essas características e melhorar a eficiência da coil. Por exemplo, quando você pega várias coils, uma ao lado da outra, e faz um wrapping em volta dela, tá? Para amarrar todo mundo junto, esse fio que está amarrando não deveria alterar em nada, porque só te interessa o que está por dentro. Se estiver alterando o que está por dentro, não vale. Então o que você faz? O fio que enrola tem que ser o mais fino possível, porque ele tem que estar ali só para amarrar, ele não tem que atrapalhar a passagem de calor e nem tem que alterar drasticamente a resistência da coil. Então esses fios complexos são mais para criar técnicas disso daí, tá? Alguns são firula. Vamos ver ali...
Com certeza, tá na hora de bater um prego nesse caixão da Mesh. Coisa. Eu tô com baterias EFEST 35. Você chegou. Então, essa daqui é Fast. Isso aqui é Fast. Se você quiser saber sobre as baterias, entra na tabela do Munk lá no canal, no blog dele, tá? No blog dele do Face, acho que tá no Facebook. E você vai ter a tabela e vai ter a toda a EFEST lá, tá? O outro problema que você tem com essas baterias de rewrapping é o seguinte: vamos supor que a EFEST compra as baterias dela da Samsung, que eu acho que é da onde ela compra. Aí você pega, ela depende da Samsung. Então esse ano ela comprou uma bateria que, puta, ficou assim maravilhosa. No outro ano ela chegou lá, Samsung, eu preciso comprar a bateria tua. Não, olha só, esse ano não vou ter aquela bateria para te vender não, porque eu privilegio meus grandes clientes, que são os clientes da indústria, que é o laptop dela, que são os produtos dela, as coisas dela. E aí, então, o que tem aí? Tem uma outra parecida, inferior. Ok, me manda essa mesmo. Ela vai lá, coloca a marca e mantém a mesma especificação. Então você pega uma bateria de um ano para o outro, elas são diferentes. Isso nunca vai acontecer com uma bateria da LG, da Samsung, ou da Sony, ou da Panasonic. Eles vão manter, porque a produção é deles, eles não vão fazer isso. E se eles tiverem que fazer, eles falam, avisam todo mundo, dizem, olha, essa bateria não existe mais. Você entendeu? Esse é o problema. Deixa eu ver aqui. Não, prejudica a bateria carregar no mod, não o aparelho. O aparelho nunca vai ser prejudicado. A não ser que cause um dano na bateria. Caraca, é difícil saber se a bateria chocolate é original ou não. Uma das características que as pessoas veem é peso. Porque quando ela é falsificada, de um modo geral, ela não tem. A bateria da LG ela tem em torno de 46 gramas, tá? Mas isso pode variar um pouco, de lote para lote. Mas se ela tiver muito menos do que 44, você pode ter certeza que essa tua bateria tem alguma coisa errada, tá? Ou ela é uma bateria que foi mal estocada e que ela não tá legal, ou é uma bateria que não é original. Você bota numa balança dessa assim, ó, uma balança de precisão, e você pesa e você vai ver. Uma bateria chocolate ela dá em torno de 45, 46 gramas. Cara, esse Aramax é muito legal. É novo esse aparelho. É bem legal. É um fabricante que vem crescendo muito. Porque ele vende em farmácia, vende em qualquer lugar lá fora, né? Então, tá voltando a moda do MTL, que são os atomizadores de, de baixa vaporização, vamos dizer assim, né, que são mouth to long, com fluxo de ar muito restrito, por causa de sabor. Só que, junto com isso, houve a chegada do Nick Salt. Então tem gente usando Berserker da Geek Vape, ou aquele da Inokin, e outros aparelhos, ou K-Fan e tal, para usar Nick Salt. Eu acho que esses MTLs vaporizam mais do que os pods. Eu não recomendaria usar isso para Nick Salt, mas dá para usar, mas eu tenho medo de você subir um pouco, abrir um pouco o fluxo, subir um pouco a potência. Isso não vai acontecer no pod, nunca, mas no aparelho pode acontecer e você tomar uma golfada de uma nicotina muito alta, você entendeu? Então eu não acho muito legal. Não estou dizendo que não dá para usar, claro que dá para usar, mas o risco, existe um risco, você entendeu? Deu para entender, né? Vamos ver aqui. Não é retrocesso. Se te agrada, não é retrocesso. Tem muita gente fazendo isso. Tem gente que
que usa isso aqui ainda como cigarro. E o cara não quer levar um peso desse, o cara não quer andar com um trambolho desse e está passando para o pod. Já houve relatos aqui no último ao vivo, várias pessoas falando isso. Smoke, cara. E assim, eu sei que a maioria dos youtubers e da galera, seja brasileiros ou estrangeiros, dão porrada. O Smoke é o aparelho mais vendido do mundo, porque eles fizeram um marketing gigantesco nos Estados Unidos e de lá eles pularam para a Europa também. O marketing, eu estou falando, não é? Eles já vendiam na Europa. Então você vê que os fabricantes estão seguindo a linha. Esse cara usa coil de Smoke, esse cara usa coil de Smoke, enfim, vou pegar vários aqui que usam coil de Smoke. Então, eles estão virando meio que padrão. Agora, qualidade eles não têm não, cara. Nenhum. Nem G-Prive, nem Alien, nenhum deles tem qualidade. Eles não têm recurso. Por exemplo, esse cara aqui se esmera para criar um produto a cada versão melhor, com mais recurso, com estabilidade, com regulagem, com eficiência, com menor consumo de bateria, não sei o quê. Vários fabricantes fazem isso, a DNA faz isso, cria a função replay, que não sei o quê. A Smoke não cria nada. Nada. É sempre igual. Agora a luz pisca roxo, agora a luz pisca azul, agora a tela é touchscreen, agora a tela. O botão é grandão, é de barra, agora o botão é em cima, agora o botão é embaixo. Só muda design. Funciona? Funciona. Claro que funciona. Mas dizer que tem qualidade de componente, tem qualidade de acabamento, tem essas coisas? Não tem não, cara. É uma coisa assim é bem bonito, é mais estética do que funcionalidade e qualidade, entendeu? Cara, o Wismec não acho, não acho. Cadê meu Wismec? Tem um Wismec aqui, tinha um outro por aqui, mas enfim, não vejo isso tudo. É legal, mas não vejo isso tudo, não vejo recurso. Os recursos que você tem no Vupu e não dá. O Revenger chega perto, porque Vaporessa tem qualidade pra caramba, cara. Vaporessa tem qualidade. Só que o chip dele está para trás um pouco em relação ao Gine do Vupu. Então eu prefiro o drag. Durabilidade, eficiência, tá? E recurso. E fora que o preço é igual. Deixa eu ver aqui. Sim, porque o Clampton, se o fio de fora for muito grosso, ele exige demais, tem que aquecer o lado de fora. Acaba que é só o dentro, mas tem que aquecer o lado de fora. Você acaba gastando. Tem que ajustar o pré-heat para hard, pode ser. Pois é, mas você vai destruir o wrapping da bateria para ver se é original ou falso. Algumas tem mesmo, isso é verdade, mas. Cara, se tá muito quente carregando, não tá legal. Não tá legal. Tem problema. A bateria não pode aquecer demais, porque você imagina, se a tua bateria aquece pouco quando fornece 10 ampere, quando entra 1 ampere, ou meio ampere, ou 2 ampere, ela não pode aquecer. Deu para você entender? Né? Ou seja, eu tô com um carro anda para frente, ele anda para frente a 50 km por hora e tá tudo bem. Quando vai dar ré a 5 por hora, o motor bate. Tem alguma coisa errada. Porque não é porque está andando para trás. Você entendeu? Então, ou seja, quando entra a corrente, tudo bem que o processo químico é diferente, tá? Você está carregando. Mas não deveria estar esquentando desse jeito, não, cara. Ô, Thalisson, entre em contato comigo pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou por e-mail. Tem lá meus contatos na descrição do vídeo.
e a gente conversa, cara, tá? Mas é tranquilo. Não, mecânico, não. Não compra mecânico, cara. Não compra. Não é legal, principalmente para iniciante. Não... O mecânico, tudo vai depender de você. É a mesma coisa que ser assim, eu vou dirigir um carro automático e eu vou dirigir um carro manual. Obviamente, se você está aprendendo a dirigir, é mais fácil um automático. Então, o exemplo é mais ou menos esse, entendeu? É muito mais do que isso. Cara, Joytech é uma marca boa. É uma marca boa. É uma marca que não tem muita também inovação tecnológica, mas de qualidade é melhor do que a Smoke, eu acho, mas enfim. De estética é ruinzinha mesmo. Enfim, o pessoal agora vai começar os modelos de equipamento. Eu acho que dá para a gente mais ou menos encerrar. O assunto de hoje era bateria mesmo. O interesse nosso era falar sobre bateria. Bateria a noite toda no carregador é ruim, Marcelo de Oliveira. Não, o carregador desliga, ele para de carregar a bateria quando ele sabe. Até o do mod internamente ele para de carregar. Isso não é problema. Se for um carregador de qualidade, não tem o menor problema. Cara, sinceramente, se te interessa o recurso, aqui falando do. Quem que perguntou do Gears OG? Se te interessa, esse cara funciona com uma bateria só, o drag não. Meu drag não está aqui, mas esse cara funciona com uma bateria só. Esse cara tem o recurso do soft mode, quando usa com potência muito alta. Ele tem 30 watts a mais que você não vai usar. De resto é igual. Compre o que tiver mais barato, cara. Não vejo tanta... A história de usar uma bateria é interessante. Você está no sufoco, você pega uma bateria, bota aqui, ele funciona. Só vai até 80 watts, mas funciona. Entendeu? O capo 100 é bom para iniciante. É parecido com esse aqui. Esse aqui eu acho mais interessante que o capo, tá? Porque é mais barato e mais fácil achar coil. Vou fazer sim, Leon. Vou fazer um vídeo sobre Lei de Homem. A gente pode, no próximo bate-papo, na outra quinta, a gente falar sobre Lei de Homem. Vai ser legal. Eu acho que é bom. Hoje eu falei sobre bateria porque estavam me perguntando muito. Enfim. Galera, novamente 1h30. Eu não consigo ficar menos de 1h30. Mas enfim, vamos encerrar, tá? Mas eu acho que foi legal, foi proveitoso. E eu vou passar a avisar para as pessoas que eu vou tentar os primeiros 30 minutos, que eu já vi que vai ser impossível fazer live de menos de 1 hora. Os primeiros 30 minutos a gente botar o assunto em pauta. Eu vou falar, não vou nem ler o que vocês estão falando ali. E no restante a gente bate papo e faz essas trocas aí, tá? Espero ter ajudado aí, tá contribuindo. Falou? E um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.